Bom dia, pessoal. Estamos aqui em uma área de pastagem de capim-maçai no semiárido nordestino. Aqui é o Marcos Neves. Estamos aqui trazendo para vocês informações importantes sobre o manejo da pastagem e do pastejo, especialmente numa área que recebeu no ano corrente uma precipitação abaixo de 400 milímetros. Nossa região aqui, a precipitação aqui está abaixo de 400 milímetros esse ano. Poderá vir algumas outras chuvas de forma pontual, mas até o momento aqui temos registros de precipitações abaixo de 400 milímetros. E aí a gente reforça ainda mais a importância de fazermos o bom manejo da pastagem e do pastejo, para que a gente consiga alcançar boa produtividade, né? Mesmo em condições de limitação hídrica, né? E principalmente a gente consiga garantir perenidade dessa pastagem ao longo dos anos, com boa persistência de rebrotação, de perfilhamento. Aqui a gente destaca, né, o grande potencial do capim-maçai, com vários estudos já consolidados em termos de condições mais intensivas, aí de modo geral puxando para irrigação e adubação, e agora se destacando também em condições de sequeiro, com a sua alta tolerância ao déficit hídrico. Aí vocês podem observar um capim com uma alta produtividade. A gente teve aí registro abaixo de 400 milímetros de chuva esse ano aqui. Para frisar, a gente traz pontos importantes dentro do manejo da pastagem e do pastejo. Aqui a gente trabalhou com a área implantada ano passado. Aqui essa área foi implantada em sistema de integração, em que a gente trabalhou com a associação do capim-maçai com o milheto na formação dessa pastagem. Fizemos a colheita de biomassa para a produção de silagem no primeiro ano, e ainda ficamos aí, né, com a rebrotação do capim-maçai que foi utilizado. Ficamos com a área vedada e utilizamos posteriormente ao final do ano. A área foi utilizada e entrou novamente em repouso. Ficamos, né, com a área vedada. Veio o início do período chuvoso desse ano de 2025, né? Período chuvoso com baixa precipitação, mas tivemos aí inicialmente, como a área tinha sido vedada, isso aí está o ponto importante do manejo do pastejo, né? Uma área vedada, ou seja, os animais não ficaram dentro da área, fazendo o pastejo de novas rebrotas que iriam saindo, algo que estaria, né, ocasionando um dano severo do pastejo em uma pastagem não recuperada, em um pasto não recuperado, ou seja, um pasto que estaria em repouso, não estaria sofrendo, digamos assim, entre aspas, né, o impacto direto do pastejo em uma planta com pouca reserva, o que poderia trazer, né, no curto período, uma degradação desse pasto pela mortalidade excessiva, né, de perfilhos. Veio o período chuvoso, um pasto vedado, né, com boa reserva ainda acumulada em base de raízes, né, na base de raízes aí, sistema radicular, e na base de colmo também. O capim veio com uma boa rebrotação nas primeiras chuvas. Fizemos um pastejo, já foi feito um pastejo, é um ponto importante, ou seja, quando a planta alcançou aí uma altura e uma cobertura de solo com interceptação aí em torno de 90 a 95% da radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, estaria com a altura que a gente usa como referência para o produtor, uma altura em torno aí de 50 centímetros, certo? O capim-maçai estava aí entre 45 e 55 centímetros de altura. Entramos com o pastejo, ou seja, os animais baixaram esse pasto para uma altura em torno de 20 centímetros. Retiramos os animais, certo? Entramos com uma adubação leve, que estamos trabalhando em condições de sequeira, especialmente
com baixa precipitação, mas a gente precisa suprir o mínimo de nutrientes para que essa planta garanta, né, uma boa persistência, uma boa produtividade com perenidade. Entramos aí com a dose mínima aí, em condições de sequeira, trabalhamos aí com a dose em torno aí de 30 a 40 quilos de NPK 10-20 por hectare nessa área, e tivemos uma boa resposta. E aí vocês podem observar essa resposta agora aqui, ó. Essa área ficou vedada e aí tivemos, né, esse acúmulo significativo de biomassa ao final aí de um período, né, que está se aproximando. As chuvas já diminuíram bastante, não tivemos nem, reforçando novamente, frisando, nem 400 milímetros de chuva até o momento. Mas vocês podem observar um bom acúmulo de biomassa do capim-maçaia. Já temos aí, inclusive, né, um pasto que a gente está buscando fazer uma silagem, certo? Tivemos aí uma boa recuperação do banco de sementes. É um ponto importante que a gente traz do manejo no nosso semiárido, no nosso sertão semiárido, especialmente quando a gente está passando por anos de baixo déficit hídrico. Garantir aí um banco de sementes nessa área para que a gente possa ter esse manejo preventivo em termos de perenidade. Ou seja, se acontecer de anos subsequentes aí de precipitações muito abaixo, a gente tem uma área com um banco de sementes que poderá garantir aí a persistência e a perenidade dessa pastagem. Aqui a gente tem um bom stand de plantas, ou seja, e nesse primeiro momento esse banco de semente não teria impacto significativo, porque a gente tem um bom stand de plantas formadas aqui, uma boa pastagem, com uma boa densidade de torceiras, uma boa cobertura de solo. Mas tratando-se de condições de semiárido com baixas precipitações e podendo acontecer anos subsequentes de seca, a gente sempre trabalha com um manejo preventivo, garantindo esse banco de semente sempre que possível. E aí, pessoal, a gente busca, ou seja, integrar o que? Condições de bom manejo do pasto e da pastagem, ou seja, bom manejo do pastejo e da pastagem. Aqui a gente trabalhou com metas de entrada e saída no primeiro pastejo, ou seja, momento adequado de entrada, momento adequado de saída, pastagem vedada, ou seja, para não ficar sofrendo ou passando pelo estresse do pastejo em condições em que a planta ainda não se encontrava recuperada, repouso, acúmulo de reserva, e aí a gente tem uma área que pode ser colhida agora nesse momento para a produção de silagem. A gente está só buscando tentar viabilizar em função das limitações de disponibilidade de máquinas, né? Mas a gente está tentando buscar viabilizar essa produção de silagem nessa área, guardar essa biomassa, vedar novamente a área. Ainda temos ainda aí algumas previsões de alguma chuva, ocorrência de alguma chuva nesse mês, e aí a gente ficaria com essa área vedada para, dependendo do acúmulo de biomassa, a mesma poderá ser utilizada como pasto diferido mais na frente, aí ao final, mais para o final do ano. E aí, além disso, a gente ainda tem aí o acúmulo de biomassa guardado na forma de silagem, ou seja, um ano com escassez de chuvas, aí a gente reforça o potencial de utilização desse capim maçaia, se consolidando como uma planta também de uso para o nosso semiárido, integrando aí o sistema com várias outras opções que a gente tem destacado aí, dependendo da realidade de cada produtor. A gente destaca outra planta, a palma forrageira, que a gente tem trazido algumas informações para vocês. E nesse momento a gente enfatiza aqui o capim-maçaia como mais uma opção, quando se bem manejado, para alcançarmos bons índices na nossa produtividade, no nosso sistema de produção pecuário do Nordeste, do nosso semiárido. Ou seja, em um ano, novamente frisando, em um ano de baixa precipitação, com bom manejo da pastagem e do pastejo, a gente vai buscar conseguir 3 ciclos de produção.
Até o momento já garantimos 2. Ou seja, o primeiro pastejo vedamos, temos aí o acúmulo de biomassa para ser colhida e armazenada como silagem, e posteriormente, na ocorrência de alguma precipitação, a gente ainda fica com essa área vedada, ou seja, formação de um pasto diferido para utilização posteriormente em os meses posteriores, aí, mais para o final do ano, com o uso de uma boa suplementação proteica energética, a gente conseguir bons índices de desempenho animal e aí garantirmos viabilidade do nosso sistema de produção do Nordeste semiárido. O nosso Brasil. Fica aí um bom domingo para todos aqueles apreciadores da forragicultura e da produção do nosso Nordeste, do nosso semiárido, do nosso Brasil. Abraço, pessoal, e até a próxima.